Gostaríamos de agradecer a oportunidade em participar no primeiro Congresso Internacional de Interdisciplinaridade em Educação e segunda Conferência de Formação de Professores. Apresentaremos aqui o artigo denominado Seminários Temáticos como Estratégia Interdisciplinar de Aprendizado e Desenvolvimento de Competências em Formação Avançada. Ressalta-se ainda que o artigo foi aceito para publicação na revista Enciclopédia Biosfera. Autores: Francisco Rafael de Araújo Rodrigues, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto; Graciane Andrade da Cunha, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; e Rafael Camurça Bruno, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Fernando Pessoa. O desenvolvimento de competências não está restrito apenas ao domínio de um conteúdo. Pelo contrário, ele é um processo dinâmico de produção do saber que necessita explorar meios e condições diversas favoráveis para uma efetividade na aprendizagem. As estratégias de ensino-aprendizagem se articulam como facilitadores para o desenvolvimento de competências, dentro de uma lógica de contexto e os objetivos de aprendizado. Essa escolha pode ser determinada com base na visão de educação assumida pelo professor, na identidade pedagógica ou conhecimentos do perfil diversificado do aluno e como estes se inserem na coletividade. Não existe uma estratégia infalível e nem estratégia aplicada a qualquer contexto de ensino. Para o sucesso na seleção das estratégias, é necessária a correspondência entre o objetivo, conteúdo e método. A escolha adequada das técnicas de ensino, como é observado no quadro 1, deve levar em consideração o significado da aprendizagem para o aluno, a motivação e o interesse para o questionamento de situações práticas e concretas. Entre as opções de técnicas, apresenta-se o seminário, como atividade de grupo, estudo de textos, workshop, debate, enfim. O enfoque desse artigo centra-se nos seminários, como estratégia de aprendizado. A inquietação para desenvolver este artigo fundamenta-se em como se processa o aprendizado através de seminários. O seminário é uma das diferentes técnicas do ensino coletivo, que tem como método a interação, o diálogo e a parceria dos alunos, enfatizando a troca de conhecimentos e a discussão como meta para atingir diversos níveis cognitivos. Desta forma, o aprendizado descrito por Westen e Maia demonstra que, através dos seminários, o aluno tem a consciência realista do quanto foi captado e absorvido do conteúdo que está sendo apresentado, numa verificação dinâmica e se os objetivos de aprendizado foram atingidos. Dentro do caminho de aprendizagem na construção de ensino, os alunos passam pela etapa de ensaio, em que eles realizam a repetição ativa de escrita do material a ser aprendido, atingindo o nível cognitivo 1. Na etapa de elaboração, é necessária a imposição de estrutura do material a ser aprendido, criando tópicos de texto, fazendo uma hierarquia ou rede de conceitos e resumos. Nesse momento, ele atinge o nível 2 de cognição. Na etapa de organização, criam-se analogias, elabora sistemas, diagramas e mapas conceituais mostrando relações entre conceitos, atingindo o 5º nível cognitivo. Na etapa de monitoramento, eles participam como ouvintes de apresentações orais, palestras, aulas expositivas e painéis, atingindo o nível cognitivo 1 e 2. Na efetividade, existe a eliminação de sentimentos desagradáveis que não condizem com a aprendizagem, manutenção da motivação, da atenção, concentração e controle da ansiedade, atingindo o nível cognitivo transversal. Objetivo: explorar os significados associados na utilização dos seminários temáticos como estratégia interdisciplinar de aprendizado e desenvolvimento de competências em formação avançada. Metodologia: o estudo é exploratório e descritivo.
estruturado em relatos de experiência, no qual participaram 3 estudantes de nível superior em Portugal, que realizaram o seminário como técnica de aprendizado em unidades curriculares no âmbito da formação avançada. Para perceber a diversidade de singularidades e permitir o conhecimento sobre os temas, as situações que os estudantes vivenciaram, foram feitos relatos num caráter interdisciplinar, em colaboração entre um estudante de mestrado integrado em arquitetura e urbanismo, uma estudante de mestrado pleno em educação para a saúde e um doutorando em ciências da enfermagem. Utilizou-se como técnica de pesquisa a narrativa. A análise qualitativa dos dados foi feita com suporte do software NVivo, versão 10.0, e os relatos de experiência analisados com base nas fases de análise de conteúdo de Bardan, 2011. Os resultados estão apresentados numa matriz interpretativa das experiências em que os participantes vivenciaram através dos seminários temáticos como estratégia interdisciplinar de aprendizado e desenvolvimento de competências em formação avançada. Resultados. Os conceitos mais representativos incidiram em 10 palavras plenas, como mostra o quadro 3. Mesmo que diferentes, essas palavras aparentemente têm uma relação entre si, designam elementos concretos e teóricos que vão permitir a identificação do significado do seminário para o grupo. Com base no dendrograma, os seminários foram descritos dentro de padrões de competências organizacionais, cognitivas e de atributos de essência humana necessárias para sua operacionalização e potencialização do aprendizado. Da análise de conteúdo, emergiram 4 categorias: contextualização do seminário, função de guia, função de orientação e função de qualidade. Estas estão descritas em componentes de ação, de reflexão e de emoção. Os trechos dos relatos mais paradigmáticos estão expressos a título de exemplificação. Na categoria contextualização do seminário, para a realização do seminário, foi necessário desenvolver competências organizacionais através da dinâmica de trabalho em grupo e, por vezes, individual. Na categoria função de guia, a realização do seminário em formação avançada foi identificada como uma forma de trabalhar as diversidades de opiniões com base no respeito mútuo, aquisição de novos saberes numa perspectiva interdisciplinar e desfragmentada do ensino. O professor foi identificado como um mediador e facilitador para o aprofundamento da temática. Na categoria função de orientação, a centralidade do aprendizado é no aluno. Este precisa desenvolver habilidades de comunicação, o poder de argumentação na construção e partilha do conhecimento. Na categoria função de qualidade, assegurar uma boa qualidade nos seminários perpassa por competências transversais, onde a efetividade, a objetividade e a precisão das ações ocorrem numa ordem coerente com a atualidade temática e significativa ao contexto. Deste modo, conclui-se de forma sintética que o seminário, como prática de ensino e aprendizagem, demonstrou ser uma estratégia muito eficaz, pois estimula a relação interpessoal e dinamiza o processo de aquisição de novos conhecimentos.
A elaboração da apresentação exige a interação coletiva dos integrantes na tomada de decisão com base no pensamento crítico, na pluralidade do conhecimento e respeito mútuo. Muito obrigado.